Olá pessoal, a paz de Jesus, o amor de Maria esteja no céu e no meu coração. Eu me chamo Duda Diniz e sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Bom, no vídeo de hoje, no dia 8 de julho, que é celebrado mundialmente o Dia da Alegria, estou aqui para contar para vocês a história da vida de um santo que nos mostrou o verdadeiro valor dela. O verdadeiro valor de ser feliz, em que para ser feliz não é necessário muita coisa. E esse santo se chama São Felipe Neri. São Felipe Neri vinha de uma família muito rica. Ele era filho de um tabelião e nasceu em 1515 em Florença, na Itália. E ainda pequeno mereceu o apelido de Felipe o Bom, porque ele sempre foi muito bondoso, alegre e muito leal. Quando Felipe tinha 18 anos, ele recebeu um convite de seu tio para cuidar dos negócios da família na cidade de São Germano. Porém, Felipe não se adaptou porque aquela não era muita praia dele. Atraído sempre pelas coisas de Deus, foi estudar filosofia e teologia lá em Roma. Sua família não gostava muito dessa ideia, até porque por serem uma família rica, de elite, uma família de elite da Itália, inclusive, eles queriam que São Felipe Neri continuasse a perpetuar os negócios da família. Mas nunca foi a praia dele, então ele decidiu ir estudar o que ele gostava. Antes mesmo de ser tornado padre, Felipe gostava muito de visitar os hospitais de Roma, os locais mais pobres, onde tinham as pessoas mais humildes, e ele sempre levava a palavra de Deus de uma maneira alegre, de uma maneira simples, de uma maneira caridosa, e conseguia transmitir essa felicidade, esse amor e essa bondade de Deus através das suas brincadeiras, das suas palhaçadas, e isso fez com que as pessoas o conhecessem como o apóstolo de Roma. São Felipe Neri gostava muito de ajudar as pessoas, tanto que ele começou a criar espécies de oratórios não só para jovens, mas também para adultos. Ele dizia que não tinha importância as crianças brincarem, não tinha importância os jovens darem risada, desde que não pecassem, estava tudo bem. Contanto que não façam pecados, de boa vontade suportarei que rachem lenha em cima das minhas costas. Era o que ele dizia para as crianças que ele educava. Muitas pessoas não concordavam com a maneira que São Felipe Neri tratava suas crianças, tratava os seus jovens, educavam os seus povos, justamente porque ele levava tudo com leveza. Dizendo sim para a glória de Deus e apaixonado pela poesia e música desde a adolescência, ele iniciou a bela obra do Oratório do Divino Amor, onde ele reunia jovens e os fazia cantar e rezar. Foi criado o drama lírico com os coros e a orquestra. A partir daí, Felipe fundou a Congregação do Oratório. São Felipe Neri era um homem muito alegre, com um coração enorme, com uma paixão enorme pelas crianças, pelos jovens e pela vida. Sempre com muita penitência, oração e adoração, São Felipe Neri passou todos os anos da sua vida vivendo pelos outros. Ele pensava muito mais nas pessoas do que em si mesmo, e muitas pessoas foram transformadas e reavivadas à chama de amor que elas tinham por Jesus, ou até conheceram a Jesus através desse testemunho tão bonito e tão vivo. São Felipe Neri faleceu no dia 26 de maio de 1595, aos 80 anos. Foi beatificado em maio de 1614 pelo Papa Paulo V e canonizado em março de 1622 pelo Papa Gregório XV. Após o falecimento de São Felipe Neri, foram realizados exames no corpo dele e foi descoberto que o coração de São Felipe Neri era bem maior do que o normal. São Felipe Neri, além de ser esse santo tão bondoso, tão caridoso e tão alegre, ele era um santo místico. Muitas vezes as crianças iam conversar com ele, ou então outras pessoas iam falar com ele enquanto ele estava na oração, podiam encontrá-lo flutuando. Enquanto rezava, ele ficava tão imergido pelo amor de Deus, ele ficava tão imerso naquilo que ele não ouvia mais nada nem ninguém e ele simplesmente flutuava. Porém, ele sempre foi muito humilde e ele não gostava que as pessoas ficassem espalhando isso. Porque às vezes as pessoas viam ele dessa maneira e começavam a dizer que ele era um santo, que ele era um profeta, e ele não gostava disso. Ele era muito humilde, ele não gostava de se sentir, vamos dizer assim, que adorado de alguma maneira. Mesmo que aquela não fosse uma adoração direta, ele não se sentia merecedor daquilo. Tanto que muitos milagres que ele realizou, ele sempre encontrava uma desculpa ou outra para fingir que não tinha sido um milagre. Não porque ele não aceitava o que Deus realizava na vida dele, o que Deus fazia por meio das mãos dele, mas porque ele não queria que as pessoas o exaltassem. Ele queria que Jesus fosse exaltado e não ele. Em uma de suas experiências místicas, Jesus dobrou o coração de São Felipe Neri de tamanho, ao nível que, para que ele se acomodasse dentro do corpo, 2 de suas costelas fossem quebradas e ele vivesse o resto da vida com um coração enorme e 2 costelas quebradas. Tanto que isso foi confirmado pelos médicos quando fizeram a autópsia de seu corpo. São Felipe Neri era tão humilde que ele não queria se tornar padre. Ele dizia que ele não merecia e que não era para ele. Porém, o padre Persiano Rosa, que era o seu confessor, foi quem convenceu São Felipe Neri a se tornar padre. A vida de São Felipe Neri era sempre muito animada, muito feliz, muito contente. Tanto que tem até um filme chamado Paraíso, o filme da história de São Felipe Neri, que é um filme lindo.
Infelizmente, por ter sido criado por roteiristas atuais, ele não demonstra muita coisa que São Felipe Neri fez que era muito necessário. Eu e a minha mãe assistimos esse filme juntas e é um filme lindo. Tem partes muito bonitas e eu me emocionei. Eu sou chorona mesmo, mas é lindo esse filme. Porém, infelizmente, no filme não tem a cena mostrando quando seu coração foi dilatado. O que eu acho uma pena, porque foi um dos momentos mais importantes da vida de São Felipe Neri. Porém, mostra também ele flutuando, ele realizando milagres, a maneira que ele lidava com as pessoas, e esse filme consegue demonstrar bastante a maneira que São Felipe Neri era. Como ele lidava com as pessoas, o amor que ele tinha para com as crianças, mas não só para com as crianças, mas também para com os adultos. No filme mostra que os seus primeiros oratórios foram realizados com crianças, mas não foi bem assim. Ele iniciou seus oratórios com adultos e logo após ele iniciou seu trabalho com crianças. Mas enfim, apesar de não ser tão 100% fiel à história verdadeira, tem muitas coisas que realmente condizem com a vida de São Felipe Neri e eu super recomendo que vocês assistam. São Felipe Neri passou a vida dele inteira mostrando para as pessoas o valor da alegria. Porque naquela época, muitas pessoas acreditavam que para seguir a Jesus Cristo, que para entrar na Igreja de Cristo, para serem verdadeiramente participantes da Igreja Católica, elas deveriam viver como se fossem numa bolha de seriedade e que elas não poderiam simplesmente transmitir essa alegria. Muitos padres e muitos bispos achavam a maneira que São Felipe Neri lidava muito fútil e muito estranha, justamente porque ele lidava de uma maneira leve, de uma maneira feliz, de uma maneira contente. São Felipe Neri mostrou para as pessoas durante a sua vida que tá tudo bem cristãos darem risada, que tá tudo bem cristãos serem felizes e que tá tudo bem a gente querer dançar, a gente querer cantar, a gente querer se divertir, pois Jesus nos quer felizes. Ele não nos criou para sermos tristes ou para sermos sérios o tempo todo. E esse é o principal ensinamento de São Felipe Neri. Convido vocês a assistirem o filme dele, eu vou estar tentando deixar o link do vídeo aqui embaixo nos comentários. Não é no YouTube, porque eu e minha mãe procuramos no YouTube, a gente não achou, a gente acabou achando em outro site. Convido vocês a assistirem esse filme, ele é separado em duas partes. Eu não sei se o filme original é separado em duas partes, mas nesse site onde a gente encontrou, ele é separado em duas, então vou estar tentando colocar as duas aqui. Caso eu não consiga colocar as duas, vou colocar a primeira e lá no site vocês já vão encontrar a segunda, tá bom? Convido vocês a assistirem, convido vocês também a conhecerem melhor a vida de São Felipe Neri. Eu falei aqui um resumo, até porque se eu fosse falar detalhadamente sobre a vida dele, daria um vídeo aí de uns 30 minutos, mas convido vocês a lerem mais sobre ele, principalmente no site do Padre Paulo Ricardo, onde ele faz textos assim maravilhosos. Eu peguei referência tanto dele quanto do site da Canção Nova pra estar trazendo esse vídeo pra vocês. E lá ele explica essa diferença, algumas discrepâncias entre o filme e a vida real, de como verdadeiramente foi a vida de São Felipe Neri. Mas vale muito a pena assistir e também vale muito a pena ler esse artigo do Padre Paulo Ricardo, vou estar deixando aqui embaixo na descrição para vocês lerem. E eu quis estar trazendo esse vídeo porque após assistir o filme de São Felipe Neri, eu literalmente me apaixonei por esse santo. Eu já tinha ouvido falar dele, assim, mas eu nunca tinha necessariamente me aprofundado na vida dele, e após assistir ao filme e depois pesquisar um pouquinho sobre a vida, ler esse artigo do Padre Paulo Ricardo, que me explicou algumas discrepâncias entre a vida real e o filme, eu entendi verdadeiramente o valor da alegria. Tanto que era por causa disso que eu quis trazer esse vídeo pra vocês. Gostaria de ter trazido no dia dele, mas foi bem propício porque é o dia da alegria. São Felipe Neri era a pura alegria, era a alegria escancarada. Então, da mesma maneira que a vida de São Felipe Neri me mostrou o valor da alegria, o quanto apesar das dificuldades, porque se vocês assistirem o vídeo, se vocês lerem mais sobre a história, a gente percebe que ele foi muito perseguido. Muitos bispos, muitos padres não gostavam, como eu falei pra vocês, da maneira que ele levava a vida, da maneira que ele ensinava as pessoas e da maneira que ele passava a palavra de Cristo para elas. Eles achavam que era uma maneira muito estranha, muito fútil e muito infantil, quando na verdade ele estava simplesmente passando para as pessoas um verdadeiro amor, mostrando o amor de Cristo de uma maneira feliz, de uma maneira alegre. E assistindo o vídeo, lendo sobre a vida dele, eu verdadeiramente entendi. A gente pode ser feliz verdadeiramente justamente porque nós temos Cristo cravado em nossos corações. Então São Felipe Neri ele não ensinou só a mim, mas ensinou a várias outras pessoas o que verdadeiramente é a alegria. Tanto que a minha frase favorita de São Felipe Neri é: longe de mim o pecado e a tristeza. Ou seja, ele passou a vida inteira ensinando as crianças, ensinando os adultos, ensinando os jovens a fugirem do pecado, a correrem, a não querer bater de frente, mas a fugir. Foge mesmo, não tem problema fugir. Aquele que foge do pecado é mais corajoso do que aquele que tenta enfrentar. Mas ele passou a vida inteira ensinando para as pessoas que elas deveriam se esforçar para não pecar, porque o pecado ele é bom momentaneamente. Depois daquele momento, nós nos tornamos pessoas tristes, nós nos tornamos pessoas sozinhas, nós nos tornamos pessoas vazias. E o pecado não vale a pena.
E é por causa disso que ele ensinava a palavra de Deus com alegria, para que as pessoas pudessem se preencher com a alegria de Cristo e esquecessem do pecado, e quando ele batesse na porta, elas fugissem. Antes de terminar o vídeo, eu queria contar uma historinha da vida de São Felipe Neri, que é uma das que eu mais amo também. Tem muita coisa legal na vida desse santo, mas eu vou contar uma historinha que eu achei muito interessante, que passou no filme e eu também li em alguns sites. Um homem, certa vez, foi confessar com São Felipe Neri e ele disse que ele se arrependia de ter feito fofoca da vida de uma pessoa, porque ele sentia e ele percebeu que ele tinha causado muitos estragos e tinha causado uma visão muito deturpada e uma visão não verdadeira que as pessoas criaram em cima da pessoa baseando-se no que aquele homem tinha dito. Então ele foi se confessar e pediu conselhos para o padre São Felipe Neri sobre o que ele poderia fazer para reverter aquela situação. Se você pegar uma galinha, sair andando, e enquanto você anda, você depenar ela, tirar todas as penas que tem nela, e você olhar para trás e ver todas as penas que você tirou dela, todas jogadas ao chão, enquanto a galinha está toda depenada, você vai conseguir voltar e pegar cada uma das penas que você tirou dela? Você vai conseguir pegar cada uma e vai conseguir colocar na galinha de novo? O homem respondeu que não era possível, até porque não dava para colocar as penas na galinha novamente, e muito menos pegar todas as penas de volta, porque elas já tinham se perdido pelo caminho. São Felipe Neri respondeu que é exatamente a mesma coisa quando nós fazemos fofoca de alguém. É como se nós pegássemos a pessoa e quebrássemos ela em pedacinhos, e a gente já não consegue mais encontrar os pedacinhos para juntá-la de novo. Uma palavra maldita, um comentário mal pensado pode destruir a vida das pessoas e a gente não consegue reverter esses danos. O que nos resta é pedir perdão, tentar melhorar e verdadeiramente se arrepender. Essa com certeza é uma das minhas histórias favoritas da vida dele, e fica aí a reflexão, né? Que a gente pense muito mais antes de fazer, antes de agir, que antes de fazer um pecado, antes de escolher o pecado, ao invés de Jesus, a gente possa pensar: longe de mim esse pecado, não tem problema eu fugir dele, eu sou corajoso por estar fugindo desse pecado. Fujo do pecado e encontro com Jesus, porque longe de mim o pecado e a tristeza, e fugindo da tristeza e do pecado, nós voltamos para a alegria eterna, para a alegria verdadeira, que só podemos encontrar em Jesus Cristo. Então espero muito que vocês tenham gostado, que Deus abençoe cada um de vocês e que nós possamos verdadeiramente seguir o exemplo de São Felipe Neri. Somos filhos de Deus, somos seguidores de Cristo, e por isso nós somos e merecemos ser felizes. Que Deus nos abençoe e até o próximo vídeo. Tchau! São Felipe Neri, rogai por nós.